e o nosso trabalho é aplicar a gestão de projetos na gestão de rotina. Então, a nossa conversa hoje sobre qualidade de vida é uma conversa que acontece diariamente aqui dentro da nossa escola, justamente porque a gente entende que se profissionais são excelentes, eles devem ter vidas excelentes também. E de que a gestão de recursos tem muito a contribuir com esse período de adaptação, de conformidades e etc., em um degrau antes de a gente falar de NR1, mas para a gente falar realmente de bem-estar no trabalho e para a gente falar de proporcionar o melhor para todas as pessoas que trabalham conosco, muito antes de falar de legislação, falar realmente de qualidade de vida, de bem-estar, de realização e de saúde nas relações. Então, por exemplo, se o meu computador estraga, eu tenho risco negativo com o meu computador, ele estragou e ele não vai fazer aquilo que eu esperava, que eu precisava dele enquanto recurso. Mas ele não tem risco positivo, ele não vai fazer além daquilo que ele foi programado para fazer. Agora, as pessoas sim, como, por exemplo, quando eu desenvolvo uma amizade no meu ambiente de trabalho. Isso é um risco positivo, que eu não poderia prever, que eu não poderia determinar como um objetivo, mas é algo que acontece. E aqui na comunidade a gente vê muito isso, a Karen mesmo tem uma parceira de projeto, 2 parceiras de projetos, que conheceu no trabalho. Então, isso é um risco positivo e é uma particularidade que só os recursos humanos têm. A gente já falou dos riscos positivos e negativos, e eu iniciei uma conversa sobre a liderança frente aos riscos e a importância do investimento de energia nos riscos. Então, para a gente ir para uma abordagem mais prática, eu quero que vocês anotem aí para vocês. Não precisa ser no chat se não quiserem, mas quero que vocês tenham aí no papel e na caneta de vocês uma anotação hoje, vocês, enquanto líderes. Aline, neste momento eu não estou líder na minha empresa, ou eu trabalho sozinha. Não tem problema. Pensa enquanto líder do seu cliente, enquanto líder na sua família, enquanto líder nas suas relações. Vocês estão investindo mais energia nos riscos positivos para que eles se concretizem ou nos riscos negativos, muito preocupados e ansiosos com coisas que podem acontecer. Alguns exemplos de ações que geram os riscos psicossociais negativos e alguns exemplos que geram os riscos psicossociais positivos. E vocês vão ver que aqui a gente tem algumas situações que parecem opostas, mas na verdade não são. E isso tem relação à importância de nós evitarmos os excessos dentro de uma metodologia de gestão. E a gestão de projetos, ela é multidisciplinar, tanto, eu não sei se vocês já leram aquele livro, O Segredo por Trás da Gestão Ágil, é um livro da capa amarela, é escrito por vários autores especialistas em gestão de projetos e eles explicam todas as inúmeras formações de equipes que podem existir, e aí e dele explica a diferença do que é um squad, do que é um time, do que é isso, aquilo, pela multidisciplinaridade. Então, às vezes, a gente acha que é uma coisa ou outra, e a gestão de projetos vem e nos dá um meio termo. E o primeiro item da lista já é um exemplo disso. Então, por um lado, eu posso ter um método de acompanhamento desalinhado das necessidades do colaborador. Então, eu não estou nem falando de um método de microgerenciamento ou de um método de autonomia total. Não, eu estou falando só de estar desalinhado da necessidade do colaborador. Muitas vezes, uma liderança acaba microgerenciando um colaborador mais recente no grupo por partir do princípio de que ele não sabe o que está acontecendo ali. Quando, na maioria das vezes, isso não é uma realidade e acaba criando uma caixinha ao redor daquele colaborador. Muita gente não percebe, mas se vocês forem avaliar na experiência de vocês, é possível que vocês já tenham feito contratações de pessoas que tinham um super potencial e quando vocês foram analisar 2, 3 meses depois da equipe, parecia que não era a mesma pessoa. Que tanto que podaram a criatividade e a autonomia e a vontade, a disposição daquela pessoa, microgerenciando. Será que a liderança que recebeu ela naquele projeto não ficou dizendo que isso não funciona, que aqui não adianta, e assim por diante? E aí, por outro lado, eu gero risco psicossocial positivo quando eu respeito a curva de aprendizado dos novos membros. E por que isso gera risco positivo? Porque ele pode ter muitas outras competências que na entrevista e no processo seletivo eu não pude mapear e que vão contribuir muito para o meu negócio.
A gente tem, inclusive, aqui ao vivo, pessoas que criaram vagas para si mesmas na empresa, porque durante a sua produtividade evidenciaram que tinham outras competências. Isso é um risco psicossocial positivo. Porque como uma pessoa se sente quando alguém vai lá e cria um cargo para ela, porque ela foi tão brilhante? E aí, que energia que essa pessoa leva para a equipe? Uma energia de transformação, uma energia de que vale a pena, uma energia de disposição, que é muito melhor do que aquela energia de, meu Deus, não podemos isso, não podemos aquilo, isso não funciona, e etc e tal. Então, agora análise de vocês sobre o terceiro item. Os pares de vocês que são menos experientes, eles estão tendo apoio, mas ao mesmo tempo tendo espaço, ou eles estão sendo microgerenciados? Sempre visando o atingimento do objetivo. Ele vai fazer a gestão dos recursos. E aí ele vai olhar para as pessoas. O cuidado com a equipe, a alocação de cada recurso onde tem mais potencial de brilhar. E aqui já é um ponto. Eu já vi equipes fazerem trabalhos maravilhosos, contratando uma pessoa para um cargo que não era o ideal e fazendo uma dança das cadeiras dentro da empresa, dizendo, cara, a vaga que eu abri não é para ti, mas tu vai fazer um grande trabalho nesse outro lugar e eu tenho um outro cara que está nesse outro lugar que vai fazer um grande trabalho na vaga que eu abri. E aí faz essa dança das cadeiras e a coisa acaba dando certo. Então, colocando a pessoa onde ela realmente tem potencial de brilhar. E às vezes nem a pessoa está vendo, dependendo do nível de expertise que tem, dependendo do nível de autoconhecimento que tem. Oferecendo reconhecimento descentralizado. Isso foi uma prática que eu implementei logo no meu primeiro MBA, quando a gente falou de reconhecimento, de oferecer oportunidades para que os clientes reconheçam a equipe. Então, descentralizado o reconhecimento, não só da liderança para o colaborador, mas para que o cliente reconheça aquele prestador de serviço. Porque, no final das contas, essa é uma das relações mais importantes. As lideranças não estão na ponta, quem está na ponta é o colaborador, e por isso ele é um recurso tão importante. Então, a pessoa que recebe aquele entregável tem que estar com ele. Ou então eu vou ser aquela liderança que só chama o meu colaborador para conversar quando um cliente reclamou. Quando o cliente elogiou, ele não fica sabendo. Ou é só um print e palminhas. Então, eu estimulo os valores do projeto e os valores da pessoa, para que daí eu construa uma cultura pró-recurso. Então, quando a gente fala de conformidade, quando a gente fala de NR1, quando a gente fala de cuidar de verdade das pessoas, a gente está falando de criar uma cultura pró-recurso. Porque se o meu recurso está bem, ele potencializa os meus riscos positivos. Então, se eu olho em primeira instância para o recurso, o objetivo se torna uma consequência. Então, de novo, o principal recurso apresenta os principais riscos. E aí, mais uma reflexão para vocês. Se a fiscalização batesse hoje na porta da empresa, vocês poderiam comprovar como neutralizam os riscos negativos. Até porque vocês conhecem o trabalho da Karen e já devem ter feito a consultoria e toda a análise de risco do negócio de vocês. Mas, vocês conseguiriam comprovar os positivos que vocês estão potencializando? Vocês poderiam comprovar ações de reconhecimento da equipe, bonificações e incentivo a um crescimento saudável e não a uma competição tóxica, oportunidades de crescimento, desenvolvimento, cursos, educação continuada, e não num tomzinho de, mas não fez, mas num tom de, cara, poxa, talvez realmente tu tenha mais lenha para queimar do que eu preciso aqui, vamos ter espaço para criar, vamos fazer algo diferente. Quem consegue comprovar isso? É muito mais complexo. Especialmente para as lideranças intermediárias, que geralmente têm muita vontade de fazer e às vezes acabam ficando podadas pela cultura do negócio. A gente precisa conhecer. E aí é produtivo e ágil que esse sistema e essa metodologia, eles sejam padronizados no macro e personalizados no micro, para que todo mundo esteja falando a mesma língua. Até hoje eu falei para uma mentorada, eu disse, vocês, minhas mentoradas, sempre vão ter mais facilidade com as ferramentas do Google, porque o Google é uma empresa estruturada a partir da gestão de projetos. Então, todas as ferramentas que eles lançarem sempre vão falar a mesma língua que nós. E vai ser muito mais fácil isso. Então, eu trabalho com autoconhecimento. Tudo bem. Dentro da cultura de vocês, dentro da empresa, qual foi a ferramenta de autoconhecimento implementada? Qual foi a ferramenta disso implementada? Qual foi a ferramenta daquilo implementada? Se todo mundo falar a mesma língua, todo mundo ganha.
E se eu tenho uma padronização sistemática no macro, em que todo mundo fala a mesma língua, e no micro eu flexibilizo as coisas conforme a necessidade e a preferência de cada colaborador que merece isso, tanto eu valorizo o cara que está indo bem e trago energia para isso, quanto eu invisto menos energia naquele cara que não quer e não está alinhado e neutralizo esse risco negativo também. Então, no final das contas, não existe uma fórmula pronta, mas existe um caminho bem estratégico e bem objetivo. Não, essa aqui é só para os jovens. Não, essa aqui não funciona, mas a gente segue pagando porque o fulano... Tem muita empresa estabelecendo ferramenta para segregar, para armar, para o colaborador não conseguir usar e aí ter um argumento para uma advertência. Vocês sabem, tem muita gente fazendo isso. Então, seguindo o princípio da praticidade, eu aloco cada recurso no solo mais fértil para o desempenho dele. E se eu tiver um sistema que impulsione o autoconhecimento, ele vai chegando a essas conclusões junto comigo, de forma objetiva, prática e estratégica. Porque eu também não gosto quando a gente faz uma formação e as pessoas só dizem que o líder tem que fazer. Tá, mas aí eu tiro sobre a carga do colaborador e largo tudo sobre as costas do meu líder? Não. E muitas vezes nós contratamos o extraordinário e exigimos o extraordinário e largamos ele num terreno arrasado. Com pessoas que, ao invés de colaborar, competem, com zero ferramentas de trabalho e não dou nenhuma atenção. Ele tem várias coisas para dizer, mas eu não pergunto. E se ele fala, eu não ouço, porque ele está trazendo mais trabalho para mim. E se isso tem potencial de fazer com que a pessoa se sinta bem, então automaticamente vai diminuir a probabilidade de que ela se sinta mal. Agora, se eu focar em prevenir que ela se sinta mal, eu não tô olhando para a probabilidade de ela se sentir bem. Eu tô só, tu não tá, sabe? Aquela cultura de preocupação e de nervosismo que faz com que todo mundo fique infeliz e insatisfeito e não esteja progredindo.